de Esther. Esther, capítulo 2. Aliança gera honra. Todos nós queremos ser honrados. Todos nós queremos a honra. Todos nós queremos ser reconhecidos. Todos, a humanidade inteira. Há em nós uma frustração quando fazemos algo e não somos reconhecidos pelo que fazemos. Há em nós uma tristeza quando queremos que as pessoas valorizem aquilo de bom que temos feito. Isso significa que todos nós queremos a honra. Mas eu acredito que a honra passa pelo caminho chamado aliança. Todos conhecem uma aliança de casamento, ou de compromisso, ou de noivado, ou uma aliança qualquer que colocamos no dedo, as pessoas colocam, ela é redonda, significa passar de um ponto ao outro, mas reiniciar naquele ponto de novo, não é assim? Isso significa que não tem fim. Não tem fim, é cíclico, é circular. Aliança não tem fim. Mas aliança significa que está tudo incluído naquele espaço ali. Não pode sair do que está estabelecido. Então a honra passa pelo caminho chamado aliança. Vamos contar a história de um homem que foi honrado, que a conclusão da sua vida mostra honra. Esther capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7. Aliança gera honra. E eu quero falar um pouco da história de Mordecai, ou Mardoqueu, depende da versão de cada um. O caminho que ele trilhou para então chegar ao momento de ser honrado. Esther, capítulo 2, versículo 5 ao 7. Ora, na cidade de Suzã havia um judeu chamado Mordecai, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mordecai tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mordecai a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Vamos falar um pouco da história de Mordecai. Um pouco da biografia dele. Mordecai, não se relata um casamento na vida dele, então eu não sei se ele casou ou não. Não conta história de casamento, nome de esposa ou nome de filhos, geneticamente falando. A história começa falando, dizendo que Mordecai é judeu e ele foi levado como prisioneiro. Ele era um exilado, ele era um prisioneiro junto com o rei de Judá, Joaquim. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade Jerusalém, vence nessa guerra, leva o rei Joaquim, leva os melhores judeus que haviam na região de Judá, ou no Reino do Sul, o reino de Judá. Ele pega os melhores, os mais nobres, os mais inteligentes, os mais fortes, os mais aptos para trabalho, aqueles que eram capazes, os príncipes do povo, os doutores do meio do povo, todos os grandes, todos aqueles que tinham dinheiro, todos que tinham títulos, todos que tinham algum reconhecimento de nobreza, todos foram levados como prisioneiros pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas nesse momento ele está no Império Medo-Persa, ele está na Pérsia, também como prisioneiro. Então eu entendo que Mordecai, alguns destaques sobre ele. Primeiro, que ele era um nobre, um homem honrado em Jerusalém. Ele era um homem honrado porque o rei Nabucodonosor
Nabucodonosor só levou os nobres como prisioneiro. Mas ele foi não mais como nobreza e não mais como honra, mas ele foi como prisioneiro. Então ele perde o seu título de nobreza, ele perde a sua honra, perde o seu reconhecimento entre o seu povo e se torna um igual com todos os que foram levados como prisioneiros para a Babilônia, posteriormente para a Pérsia. Então Mordecai, se tinha casamento, filhos, eu não sei, mas ele era judeu, era um homem nobre, honrado, que perde tudo isso e talvez tenha perdido também a sua família, e agora se torna um prisioneiro. E nesse momento histórico, o destaque é que ele tem uma prima, que ele toma como filha adotiva, porque os seus pais haviam morrido. Esse é o destaque da vida de Mordecai. Ele é levado como prisioneiro e nós vamos encontrá-lo, destaque, o nome de Mardoqueu ou Mordecai é encontrado e é narrado na Pérsia, como um prisioneiro. Agora vamos entender o caminho da honra dentro da história deste homem, que é um prisioneiro, não é mais um nobre judeu, não é mais um homem honrado no meio do seu povo, não é mais, nem se conta a história o que ele era, politicamente o que ele era no seu povo, porque eu entendo que ele deveria ter um cargo político pelo contexto do livro de Esther. Ele entendia da política, mas não se conta nada sobre ele de bom. Começa a história dizendo que ele é judeu e ele é prisioneiro, junto com o seu rei, que também foi para a cadeia. E ele é o pai adotivo de Esther. A história de Esther conhecemos, então eu quero destacar a história de Mordecai, porque eu quero chegar no caminho que nos conduz à honra, e este caminho se chama aliança. Vigiar o movimento do reino. Vamos entender o que aconteceu para que ele conseguisse chegar à honra. Vigiar o movimento do reino, estar atento aos assuntos do reino. Então, a primeira coisa que eu preciso destacar aqui, que eu entendo que aliança tem a ver com vigilância quanto ao movimento do reino. Vigilância com o que está acontecendo com o reino. Está atento ao movimento do reino. E está atento para servir ao reino. Aliança tem a ver com estar atento ao assunto do reino, ao assunto dos líderes. Aliança tem a ver com compromisso com líder, compromisso com pastores, compromisso com igreja, compromisso com o local onde você está servindo. Amém? A primeira coisa que vamos entender sobre isso, para caminharmos a entender o caminho da honra, ele passa por uma aliança. Mordecai, e eu vou me basear na história de Mordecai, ele tem uma aliança com um rei que não era judeu, com um rei que não era alguém que foi bom para o seu povo e por isso levou para a Pérsia. Ele levou-os para a Pérsia porque eles eram escravos. Eles estavam ali para servir o rei, para serem escravos do rei. Então, por isso Mordecai chama a minha atenção, porque ele fez uma aliança com o rei que não era o rei do seu povo, o rei que não fez nenhum benefício a priori, a princípio ao seu povo, mas ele entende o valor da aliança. Todas as bênçãos que temos, todas as bênçãos que conquistamos na nossa vida, todos os títulos e reconhecimentos que temos ou teremos na nossa vida, passa pelo crivo da aliança que estabelecemos. Todas, você nunca vai ter. Eu postei isso um dia numa dica de liderança. Você não tem a unção que não reconhece. Ninguém pode ter a unção que não reconhece. Se você não reconhece a unção do seu pastor, você não tem essa unção. Se não reconhece a unção na minha vida, você não tem a minha unção como sua pastora. Você não tem a honra sem o reconhecimento da aliança firmada entre autoridades.
e aqueles que servem voluntariamente as autoridades, por livre e espontânea vontade. E eu destaco Mordecai porque eu acho um homem fantástico. Ele era escravo, mas em toda a história, e vamos acompanhar aqui, em toda a história da Pérsia, fala na cidade de Suzã, a capital da Pérsia, conta a história de Mordecai, um judeu, e não um homem persa, mas um judeu, conta a história dele atento ao movimento do reino. Ele estava vigiando cada momento do reino, cada lei que estava sendo liberado pelo reino, o que estava acontecendo dentro do palácio, e ele estava atento aos assuntos do rei. O que me diz então que Mordecai, o rei sabendo ou não, ele sabia o valor da aliança, e ele então fez uma aliança com o rei da Pérsia. Ele estava atento a tudo que o rei estava fazendo. Ele estava atento a tudo que estava acontecendo no reino, e por causa disto, no momento oportuno, nós vamos ver ele pegando sua filha adotiva, Hadassah ou Esther, e colocando-a dentro do palácio, e entendemos pela história que ela se torna a mulher mais importante da Pérsia, porque ela se tornou a rainha. Foi a mulher que encantou os olhos do rei Assuero. Ela encheu os olhos do rei Assuero. Agora, como Esther foi escolhida? Por trás dela tinha um homem de aliança. Aliança fala de compromisso. Aliança fala de cobertura. Aliança fala de unidade, de companheirismo. E aliança fala de submissão, de estar debaixo de uma missão. O nosso nobre Mordecai judeu, ele tinha uma missão na Pérsia. Se é aqui que eu estou, se é o reino da Pérsia que eu sirvo, é ao rei que eu estou aliançado. É com ele que tenho a minha aliança, então é a ele que eu estou atento. E vamos perceber isso no contexto dele primeiro. Ele vai entender em meio a o seu movimento do reino. Ele está na Pérsia, mas ele não vive de acordo com as leis da Pérsia. Cultuais. Ele não é um homem desobediente ou rebelde, mas ele cultua o seu Deus. Então o caminho da honra passa pela adoração ao Rei dos Reis, mas reconhecimento de autoridades. A aliança tem a ver com reconhecimento, com respeito e com firmeza com autoridades e adoração ao rei. Esther capítulo 3, versículo 2 ao 5 diz: todos os oficiais do palácio real curvavam-se, prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mordecai, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mordecai: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Era só a sua resposta. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mordecai seria tolerado. Quando Amã viu que Mordecai não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Amã era o braço direito do rei Assuero, e ele quis ser adorado. Todos os oficiais, os nobres do reino se prostravam diante dele. Agora Mordecai não negocia os seus valores espirituais, não negocia a sua fé, não negocia a sua vida espiritual. Então não há negócio em termos de adoração. A aliança tem a ver com adoração, queridos. A aliança que nos leva à honra tem a ver com adoração. Nós vamos ver que ele é aliançado com o rei da Pérsia, que ele é submisso ao rei da Pérsia, que está atento aos movimentos do rei, está atento aos assuntos do reino,
mas adoração somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não se prostra, e a história nos fala que Amã fica muito furioso com isso, e não para até fazer um plano para matar Mordecai, simplesmente porque Mordecai não o adorava. Queridos, adoração significa que o diabo te odeia e você o odeia. Você não se prostra diante dos vendilhões dele, das lentilhas dele, dos favores que Satanás apresenta diante de você. Adoração significa que o meu culto a Deus, a minha fé em Deus é inegociável. Amã queria ser adorado, e Mordecai diz: eu honro o rei, eu tenho aliança com o rei, mas adoração somente ao meu Deus. Adoração somente ao meu Deus. Todas as vezes que você vive uma vida de adoração ao Senhor, e adoração é mais do que cantar, adoração é mais do que cultuar, adoração é muito mais do que você dizer que é evangélico. Adoração é uma vida entregue nas mãos do Senhor. Tudo que tenho é teu, Senhor, tudo que eu sou é teu, Senhor. Adoração é uma vida contínua, dia e noite. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Adoração envolve uma mentalidade, como o apóstolo Paulo declarou aos Romanos, no capítulo 14: queira vivamos, queira morramos, nós somos do Senhor. Não importa se eu estou vivendo, não importa se eu estou morrendo, o que importa é que eu sou do Senhor. Para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. E a vida que eu vivo aqui na terra, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou primeiro. Isso é adoração. Não importa o que Deus me dá, importa que eu me dou, porque Ele se deu a mim primeiro na cruz do Calvário. O que Mardoqueu ou Mordecai diz aqui: eu honro o rei, eu tenho uma aliança com o rei, eu sirvo ao rei, mas adoro somente a Deus, ao Deus de deuses. Quando você se posiciona, independente das circunstâncias na sua vida, como adoradora, o diabo vai se levantar e vai tentar te matar. O diabo vai se levantar e vai querer fazer uma forca para te enforcar. Amã estava furioso com Mordecai. Todos o adoravam, todos o aplaudiam, somente Mordecai não. E o que ele faz? Ele chega na sua casa num banquete com seus melhores amigos, mais chegados, com sua esposa, e ele fala: eu não estou totalmente feliz, eu sou um homem rico, eu sou poderoso, eu sou o homem mais poderoso em toda a Pérsia, abaixo do rei Assuero, mas não estou feliz enquanto eu ver aquele homem Mordecai, aquele judeu Mordecai, assentado na porta do palácio e não se dobrar em adoração diante de mim. Ele tinha tudo, mas não era feliz porque Mordecai não adorava. Queridos, o diabo quer roubar a sua adoração. Ele quer chamar a sua atenção com a problemática da vida. Ele quer chamar a sua atenção com as doenças, Nadir. Ele quer chamar a sua atenção com mensagens más, porque ele quer tirar para ele a adoração. Ele quer roubar para ele a adoração. Sabe como você pode o adorar? Dando confiança para as más notícias, chorando amargamente por causa das doenças, enfermidades, das crises econômicas. Isso é adorar Satanás e o seu leito de morte e a sua forca destruidora. Amã então é aconselhado por sua mulher Zeres e seus amigos: faça uma forca para ele, mate esse homem. Amã decreta a morte de Mordecai. A aliança tem a ver com adoração. A aliança que leva a honra tem a ver com adoração. A forca está pronta. Mordecai está sentenciado à morte no dia seguinte, assim que a forca está pronta. A história nos conta na Bíblia que o rei Assuero não conseguiu dormir uma noite inteira. Ele teve uma insônia. Quando Deus quer livrar um adorador, ele dá insônia ao rei. Ele faz com que o rei
pare para te ouvir, para te ver, para te livrar. Ele para os céus e a terra para te livrar quando você é adorador. O rei tem uma insônia e ele chama os seus súditos para lerem para ele historinhas para ele conseguir dormir. E nessa leitura lê então um episódio histórico em que Mordecai livra o rei Assuero de uma conspiração de pessoas que assistiam no palácio e queriam matá-lo. E ele ouviu na porta do palácio essa conspiração e manda dizer a Esther: fale para o rei, eles querem matá-lo. O rei investigou o assunto e era verdade, e aqueles 2 homens foram mortos, foram enforcados. O rei lê essa história, ouve essa história, e de manhã bem cedinho, sem dormir, a mãe está chegando no palácio, e ele pergunta: quem vem aí? E eles respondem: é a mãe. Então deixa ele entrar, deixa ele entrar. A mãe estava indo para pedir ao rei para que entregasse Mordecai para ser enforcado. No dia da morte, o rei teve uma insônia, e essa insônia foi para honrar e favorecer a Mordecai no dia do seu decreto de morte. Quando Amã chega ao rei, então começa a conversa e fala: Amã, o que você acha que eu deveria fazer para honrar um homem que fez um bem ao rei? Amã pensa: quem é esse homem? Não sei eu. Ah, rei, eu acho que a maior honra que o rei podia fazer é: veste esse homem com as vestes reais, põe a coroa real na sua cabeça, o manto real, o cetro na sua mão, faça ele montar no cavalo real do rei, e que um nobre do reino, um nobre muito importante do reino, vá à frente dele como atalaia, puxando o cavalo e dizendo: assim diz o rei da Pérsia, assim diz o rei da Pérsia, assim eu faço com o homem a quem eu quero honrar. Os nobres têm que puxar. O rei gostou da ideia e falou: isso, Amã, faça isso você. Vá lá, pegue o meu cavalo, pegue as roupas reais e pegue Mordecai, e saia você puxando o cavalo dele. Mordecai é adorador, queridos. No dia da sua sentença de morte, aquele que lhe sentenciou à morte, vocês estão comigo, vocês estão entendendo? Satanás tem um decreto de morte contra todos os adoradores, mas Deus, que vê do céu a sua vida em adoração, manda o próprio Satanás: vai lá puxar o cavalo de honra, vai lá vestir com vestes reais, vai lá restituir tudo que você roubou, vai lá devolver tudo que você pegou, porque é meu adorador, é meu filho, é minha filha, e me adora em espírito e em verdade. Deus honra aqueles que são adoradores. O caminho da honra passa pela adoração. Só aliançados vivem uma vida de adoração. Mas também os aliançados sabem que a honra é gerada através da humilhação, da permanência na porta do palácio. Esther 2, 21 a 23, um dia quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigitã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes, ou Assuero. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeiro, os 2 funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Esther 6:12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Aqueles que têm aliança com seus líderes, eles permanecem na porta do palácio. Eu quero destacar 2 coisas sobre isso para você. A primeira é que aqueles que têm aliança com seus pastores, com seus líderes, com autoridades que podem liberar bênçãos sobre a sua vida, eles permanecem na porta do palácio. Porque quando eles permanecem na porta do palácio, descobrem o que está sendo feito. Mardoqueu descobriu uma conspiração contra o rei porque estava na porta do palácio. Atenta ao movimento do palácio. Assim que ele foi honrado e pelas ruas saiu com Amã puxando-o pelo cavalo, no capítulo 6, versículo 12, diz que ele desceu do cavalo
e voltou para a porta do palácio. Amã voltou humilhado, cheio de orgulho para sua casa, revoltado. Quando chegou em casa, Zeres, sua esposa, olha para ele e fala com ele: sei não, viu, Amã? Se esse homem é judeu, adorador do Deus Altíssimo, ele fez uma aliança com o rei da Pérsia, e ele está lá na porta do palácio, cuidando dos assuntos do rei, guardando a vida do rei, honrando o rei. Eu acho que o decreto contra a sua vida já está estabelecido. Leia lá no capítulo 6, que você vai ver, a própria esposa denuncia, a própria esposa profetiza a morte de Amã. Eu acho que a sua queda é iminente. Esse homem já começou a crescer diante de você. Você vai cair, você vai cair, você vai ser derrotado. Os aliançados são aqueles que serão honrados, mas são aqueles que permanecem fiéis, que permanecem juntos, que permanecem se importando com os assuntos da casa de Deus. Os aliançados, dentro de uma igreja, dentro de uma comunhão, dentro de uma congregação, tem a ver aqueles que ficam na porta do palácio. Falei esses dias que tenho saudade, sempre digo que nunca tenho saudades do passado, porque o tempo que eu creio sempre que Deus vai dando luz em cada momento histórico que nós vamos vivendo de acordo com a revelação. Então eu não tenho saudosismo, que bom, deveríamos voltar àquele tempo passado. Mas ultimamente tenho tido muita saudade de um tempo em que amava-se a casa de Deus. Muita saudade de um tempo em que as pessoas ficavam, e eu tive esse tempo, acredito que você também, né, Geralda? Dani, eu acredito um tempo que as pessoas ficavam felizes e já se preparavam para antecedência e nunca chegavam atrasado. Um tempo em que se passava o dia inteiro. Eu passava o domingo o dia inteiro na igreja. O dia inteiro, e não faltava um culto, e os cultos eram 3 vezes por semana, pelo menos 3, e eu estava em todos eles, porque todo mundo, a gente tinha alegria, eu tinha alegria de dizer: está na hora de ir para a igreja, trabalhando o dia inteiro, é tomar banho correndo, comer alguma coisa e correr para a igreja, é culto, é reunião de oração, é reunião de estudo da palavra. Eu tenho saudade desse tempo em que permanecia-se na porta do palácio. O que quer dizer? Permanecia-se dentro da expectativa de ir para a igreja para cultuar, ir para a igreja para ter comunhão, ir para a igreja porque é a casa do rei, é o palácio real. Mordecai permanecia na porta do palácio. Ele coloca Hadassah, sua filha adotiva Esther, dentro do palácio para ser preparada, para ver se seria aprovada e escolhida como esposa do rei. Mas diz a história no capítulo 2 que todos os dias Mordecai ia para a porta do palácio, porque ele queria saber notícias de Esther, ele queria saber notícias do reino, ele queria saber notícias do rei. Esse homem era desocupado? Não, ele trabalhava, ele sustentava a sua casa, ele sustentava a sua filha adotiva, ele não sei quem mais, ele trabalhava, mas a prioridade dele era o palácio real. Queridos, Deus o colocou dentro do palácio e deu título de honra acima de todos, e vamos ver isso na conclusão da sua história, porque ele amava o palácio. Você tem que amar a casa de Deus. Você tem que saber o que está acontecendo na casa de Deus. Você tem que se envolver com a casa de Deus. Essa tem sido a minha fala com os meus filhos constantemente. Não podem fazer a chantagem que quiserem. Eu amo a casa do Senhor. Eu não amo mais nada nessa vida. Eu não amo nada. Posso ir com vocês para lazer, posso ir para cinema onde vocês quiserem, mas a minha prioridade é a igreja, é a casa do Senhor, porque eu amo, é o palácio real, é onde o rei vem para ser adorado, é onde o rei vem para estar liberando os seus presentes, as suas dádivas sobre nós. Aqueles que têm aliança
são aqueles que se comprometem com a sua igreja. Fiquei olhando e falei, meu Deus, acorda o povo. Por causa de um frio não vai à igreja. Por causa do trabalho do dia seguinte também não pode ir à igreja. Alguém falou para Zé esses dias, você tem que estar com o celular na mão no culto, sim, porque se a gente tiver que dar uma má notícia, quando não existia celular, e aí? Quando é que se dava uma má notícia? Depois do culto. Por que tem que ser na hora que está no palácio do rei? Por que tem que ser na hora em que está cultuando ao Senhor? Então eu tenho saudade, sim, desse momento em que a Bíblia conta aqui, que Mordecai estava permanentemente na porta do palácio. Ele trabalhava, ele tinha uma vida normal, mas ele estava todos os dias na porta do palácio, todos os dias se importando com os assuntos do reino, se inteirando com os assuntos do reino. Aqueles que têm aliança, queridos, serão honrados se permanecerem cuidando da igreja na qual estão inseridos. Vão ser honrados se entenderem que aliança tem a ver com compromisso com liderança. Agora olha que interessante ainda. Essa permanência na porta do palácio real gera humilhação. Esther 4, 1, 2. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Havia um decreto de morte contra todos os judeus. A mãe estabeleceu um decreto de morte contra todos os judeus. E Mordecai era judeu, ele sabia que estava sentenciado à morte, mas ainda assim, em humilhação, ele rasgou suas vestes, todo mundo sabia que ele estava chorando pelo seu povo, pela sua própria vida, ele estava de pano de saco, mas para onde ele foi? Para a porta do palácio. Aconteça o que acontecer, eu vou permanecer sendo fiel aos meus líderes, sendo fiel à minha igreja, sendo fiel porque eu sou adoradora do meu rei, e isso gera honra, isso é aliança. Mesmo humilhado, Mordecai foi humilhado para a porta do palácio, o que quer dizer, aconteça, venha o sol, venha a chuva, venha o frio ou o calor, eu permaneço na casa de Deus. Assim como o salmista diz, eu me alegrei quando me disseram vamos para a casa do Senhor. Ah, quem dera eu pudesse morar nos átrios, nem é dentro da casa do Senhor, quem me dera eu pudesse morar no pátio da casa do Senhor, porque dali eu viria a bondade de Deus, dali eu estaria sendo ministrado pelo amor de Deus, porque a unção é liberada na casa de Deus, nas portas do palácio real. Mordecai estava humilhado, mas ele não se afastou do palácio, ele perseverou. A honra, a liberação das bênçãos, a vitória vem quando nós somos perseverantes em mantermos a nossa aliança. Vem quando somos perseverantes em mantermos quando alguma coisa nos desagrada. Tudo desagradava naquele momento, o decreto de morte saiu de dentro do palácio. Nem por isso Mordecai afastou-se do palácio. Ele estava humilhado, estava clamando pelo seu povo, mas estava lá sendo fiel ao rei, aliançado com o rei, vigiando pelo rei, vigiando pelo reino. Pode acontecer coisas que não gostemos, ou que não gostamos, nem por isso temos o direito de desfazer a aliança. A aliança ela é circular, ela não pode ser desfeita. A aliança que gera honra passa também pelo caminho da humildade. Provérbios 15, 33 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que a humildade
antecede a honra. Provérbios 15:33 diz que a humildade, ela vem antes da honra. Ninguém pode ser honrado antes de ser humilde. Quando eu vejo Mordecai, de dentro do palácio real saiu a lei, foi assinada pelo anel real do rei Assuero ou Xerxes, decretando que todos os judeus deveriam ser eliminados da face da terra. Não deveria sobrar um judeu sequer para contar a história, todos deveriam morrer. Saiu de dentro do palácio, mas Mordecai, humilhado, envergonhado, como o judeu, sabendo que havia um decreto de morte contra a vida dele, ele rasga suas vestes, veste pano de saco e cinza, mas volta para a porta do palácio real. Isso fala de humildade. Eu vou morrer, mas eu vou morrer sendo fiel ao rei. Eu vou morrer, mas eu vou morrer sendo fiel à aliança que eu fiz com os meus líderes. Eu posso entristecer e posso não concordar, mas eu vou permanecer sendo fiel. Isso é humildade. Eu posso não concordar com o que está sendo decidido, mas eu vou cumprir, porque eu sou submisso. Isso é humildade. E a humildade antecede a honra. Carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, 6 diz: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo oportuno ou devido. Sejam humildes uns com os outros. Esther, no capítulo 8, versículo 1 e 2, nos mostra que a aliança, a honra, aliás, é dada àqueles que têm uma aliança e que valorizam essa aliança. Ninguém é abençoado simplesmente porque é bonzinho ou boazinha, ou porque faz algo de bom ou nobre. Somos abençoados por Deus, temos as vitórias, temos cura, temos provisão e prosperidade, e temos a honra, porque temos uma aliança. A honra é dada àqueles que têm aliança e valorizam essa aliança. Esther 8, 1 e 2, naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que este era seu parente. Agora presta atenção no versículo 2. Mas antes, escute isso. Amã decreta a morte de todos. Mordecai é humilde. Ele desce do cavalo real, volta para a porta do palácio, não ostenta, não saiu contando para todo mundo. Amã volta para casa e vai contar e faz uma festa para os seus melhores amigos para contar da sua glória. Mordecai volta para a porta do palácio, porque ele tem um compromisso com a casa real. Vocês estão entendendo? Eles têm um compromisso com Deus, têm um compromisso com a casa de Deus, têm um compromisso com seus líderes. Ele volta para o lugar do seu compromisso, ele volta para o lugar da sua aliança. Há o decreto. E nós entendemos e conhecemos pela história, aliás, o que Esther fez. Alcançou o favor do rei, reverteu o quadro, e Amã foi enforcado no lugar de Mordecai, na forca que ele mesmo criou. Agora o quadro reverte, então. Neste quadro reverter, você tem que entender o processo da vida de Mordecai, porque aí ele é honrado. Mordecai começa a sua história provavelmente sendo um nobre em Jerusalém. E de nobreza ele vem para ser escravo, prisioneiro de guerra na Babilônia. Vai ter que trabalhar duro. Talvez tivesse uma mão fina, agora uma mão calejada, trabalhando de sol a sol. Ele não se revoltou, não abandonou o seu Deus, e nem se adequou à sociedade a qual ele estava vivendo na Pérsia. Ele não se tornou igual. Vocês estão entendendo? Como prisioneiro,
ele permaneceu aliançado com o seu Deus. Ele permaneceu adorando o seu Deus. Ele permaneceu dizendo quem ele é. Eu sou um judeu. Eu tenho um único Deus e somente a ele eu adoro. Mas essa aliança com Deus, porque toda aliança com Deus é ratificada, firmada na terra, através de uma aliança feita com líderes que liberam, que ordenam a bênção sobre as nossas vidas. Ele faz uma aliança com o rei e permanece na porta do palácio real, não importando com o que o rei fez. Ele não criticou o rei, não falou que a lei que o rei fez foi arbitrária, que o rei abusou do poder, que ele é arrogante. Ele não saiu falando mal do rei. Ele foi lá: Esther, vamos fazer alguma coisa para salvar o nosso povo. Ele foi agir onde ele tinha acesso ao coração da rainha, sua filha adotiva. Agora, o que acontece nessa história? O rei atende ao favor de Esther, mas Esther também podia ter ostentado nesta hora e dito: eu agora sou a rainha, o rei passou tudo para mim. Ele tirou o poder de Amã e passou para mim. Significa que Esther agora é a segunda maior em importância em todo o Império Medo-Persa. Isso significa que Esther agora é a número 2. Número 1, Assuero. Número 2, Esther. Esther naquela hora podia ter se esquecido de toda a sua história com Mordecai. Mas sabe, queridos, quando Deus quer honrar alguém que tem aliança com Ele, que tem aliança com seus líderes, Deus vai fazer com que as maiores autoridades se lembrem de você para te favorecer, para te colocar em lugar de honra e de privilégio, e para contar dos feitos bondosos que você teve a favor do reino, a favor da igreja, a favor da casa de Deus e a favor do povo escolhido de Deus e do rei. Esther então chama Mordecai à presença do rei Xerxes e conta: ele é o meu pai adotivo, ele é meu parente, tudo o que aconteceu foi por causa dele, não fui eu na verdade bambiei a minha perna, eu disse que tem 30 dias que o rei não me chama à sua presença, e se eu for eu posso morrer por ser atrevida. E foi Mordecai que disse para mim: é mesmo, Esther, você acha que por ser a rainha você vai salvar-se dessa? Pois eu te digo uma coisa: socorro vai vir de Deus de qualquer lugar. Deus vai nos livrar. Olha que homem adorador. Não importa a circunstância, ele fala para Esther: isso é adoração. Não importa, Esther, você está no lugar certo na hora certa. Deus te colocou como rainha para este momento. Mas se você não quer, não importa. Eu não estou olhando para você, minha filha, mas eu estou olhando para o meu Deus. Socorro virá dele para nós. De algum lugar ele vai nos livrar. De algum lugar ele vai providenciar. Mas você, com o seu cetro na mão de rainha, vai morrer. E o nome da sua família vai ser riscado da face da terra. Um homem adorador, uma mulher adoradora tem compromisso com Deus, e esse compromisso faz com que a aliança na terra seja estabelecida com fidelidade aos líderes. Ele não partiu a sua aliança com o rei, ele não falou mal do rei, ele não criticou o rei, ele não zombou, ele não saiu amotinando contra o rei, ele não armou uma rebelião contra o rei, ele pediu socorro da rainha. Mas se a rainha se negasse, ele disse: Deus vai providenciar socorro para nós. Nesta hora então, por causa da fidelidade, a aliança gera honra. Mordecai era aliançado com seu Deus, adorador único de um Deus único e verdadeiro. Mas essa aliança era expressada na terra, ratificada na terra, confirmada na terra, sendo estabelecida com líderes. Não tem jeito, tem que ter uma cobertura, tem que ter um teto. Berishê, a palavra hebraica para aliança, quer dizer cobertura. Você só pode ter o fluir das vitórias, das bênçãos, dos milagres de Deus, se houver a aliança que você fez com Ele sendo externada aqui na terra, com líderes, com submissão, com obediência, com caminhar junto, com líderes, com serviço em unidade.
E por causa dessa postura, e terminamos aqui, Esther se lembra que não foi ela que conseguiu construir essa plataforma para livrar o seu povo, mas Mordecai, aquele que tem aliança com seu Deus e com seu rei, com seu Deus e com seus líderes. Essa aliança então gera honra na vida de Mordecai. No versículo 2 de Esther 8 diz: o rei tirou seu anel selo que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai e Esther, porque o rei passou todo o poder para a mão de Esther, e Esther, a rainha, o nomeou para administrar os bens de Amã. Esther entregou para ele tudo que o rei deu para ela. Vocês entenderam isso? O rei pegou o poder que ele deu para Amã e deu para Esther. Toda a fortuna que ele deu a Amã, ele pegou e deu para Esther. Agora o rei, Esther fala: ele é o meu parente, foi ele que construiu a plataforma para livrar o meu povo, foi ele que contou da conspiração para te matar, o rei. Ele é o meu pai adotivo. Agora então o rei fala, ele honra, tira o seu anel, coloca ele administrador dos bens de Esther, porque ele deu tudo para Esther, não foi isso? Então você vai administrar toda a fortuna de Esther, vai ser o administrador da Esther. O que Esther faz? Olha que fantástico. E Esther o nomeou. Esther passou tudo que o rei passou para ela. Ela passa para a mão de Mordecai. A honra é dada àqueles que têm aliança e valorizam esta aliança. Olha o versículo capítulo 9, versículo 3 e 4 de Esther. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus. Todos queriam matar. Agora Mordecai é o nobre, é o segundo abaixo do rei. Todos apoiaram os judeus, porque o medo, olha que tremendo, que fantástico isso. A aliança que gera honra, ela traz respeito, traz credibilidade, traz pavor. O diabo tem medo de mim e de você quando temos uma aliança com Deus no céu e aliança com os líderes na terra. O diabo tem medo de mim e de você quando somos adoradores fiéis ao nosso Deus, independente das circunstâncias. Olha o que diz aqui: porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Todos os nobres davam tudo para os judeus, todos os nobres facilitaram a vida dos judeus, porque eles tinham medo de Mordecai. Eles tinham tanto medo de Mordecai que eles favoreceram o povo de Mordecai. Queridos, quando somos aliançados, o Senhor libera a honra sobre a nossa vida. Quando temos aliança com o nosso Deus no céu, e aqui na terra temos aliança com autoridades que ministram sobre a nossa vida, com a igreja que servimos a Deus, quando temos essa aliança firmada e permanecemos nela e somos perseverantes nela, Deus libera uma honra tão grande que Satanás tem medo de nós, e ele mesmo libera o inferno para que possa nos favorecer e favorecer aos nossos amados também, e apoiar os nossos projetos. O diabo traz o dinheiro de volta, ele traz, porque Deus ordena o medo e o pavor contra nós. A honra nos veste de autoridade. Todos tinham medo de Mordecai. Mordecai era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. A aliança gera honra. E por último, Esther capítulo 10, versículo 2 e 3, termina o livro de Esther com esses versículos que eu estou lendo aqui agora. O livro de Esther não termina contando da rainha Esther. O livro de Esther não termina contando dos feitos e da beleza e da grandeza de Esther, mas termina falando da nobreza de Mordecai. Preste atenção nos versículos 2 e 3 de Esther capítulo 10. Todos os seus atos de força e poder, bem como um relato completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia.
O judeu Mordecai foi o segundo, não foi a rainha Esther. O judeu Mordecai foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Olha que fantástico. Mardoqueu ou Mordecai foi o segundo em poder, em autoridade, em domínio, em governo, em força. Depois do rei Xerxes, não foi a rainha Esther. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Ele era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. O caminho da honra é a aliança. O prisioneiro Mordecai começa assim a sua história. Fez uma aliança com o rei Medo-Pérsia e perseverava na porta do palácio. O caminho da sua honra, das suas bênçãos, está em permanecer na casa de Deus. Não há outro lugar. Não há outro lugar. O caminho da sua vitória, da sua cura, está em ser fiel à aliança que você fez com Deus, no dia em que você confessou que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor. E essa aliança, ela é expressada aqui na terra, quando você se mantém firme, com aliança com seus pastores, com a igreja local, com o corpo de Cristo espalhado na face da terra. A aliança gera honra. Termina a história no livro de Esther, não contando a história da rainha Esther, mas termina contando de Mordecai, aliançado com o rei, perseverante na porta do palácio real, sendo honrado e sendo maior do que a própria rainha Esther. Queridos, aliança traz compromisso, aliança traz unidade, compreensão, submissão. Aliança traz permanência. Só vamos alcançar os milagres e as bênçãos que buscamos e desejamos se permanecermos. No filme Gladiador, o líder de todos aqueles que estavam para ir para a arena disse para eles: nós não sabemos o que vamos enfrentar dentro daquela arena, mas eu sei de uma coisa: se permanecermos juntos, ligados, unidos, nada pode nos derrotar. Se permanecermos juntos, temos uma chance de sobreviver. E quem assistiu o filme Gladiador lembra que foi o que fizeram todos que ajoelharam com seu escudo, escondido no escudo naquele círculo, venceram aquela guerra contra feras muito mais forte do que todo aquele grupo. Uma só fera daquela podia destruí-los. O que fez eles vencerem? A estratégia de permanecer aliançados, unidos.